Olá, sejam bem-vindos. Boa noite para você. Seja bem-vindos a mais uma live do Voe Borboleta. Nós estamos aqui nessa série de lives que se chama Mantenha-se Livre na Quarentena e também livre para sempre, né? Vamos manter essa liberdade que a gente já conquistou, que Jesus já conquistou na cruz para cada uma de nós, né? Vamos fazer com que essa liberdade, que tudo isso realmente esteja borbulhando dentro de nós, para que a gente possa transbordar. E eu quero dizer para você que está chegando agora, você que talvez não acompanhou todas as lives e você que está aí com a gente acompanhando essa série, que essa série é uma série maravilhosa que Deus trouxe ao nosso coração. E cada live tem sido um pouco diferente, porque cada convidada tem trazido algo diferente e tem sido realmente assim um aprendizado, principalmente para mim, cada tema. Porque nós vamos juntas aprendendo, a gente vai indo a um novo nível, né? E essas lives, gente, é como se fosse assim, a gente faz realmente aquilo que a gente faz no Voe Borboleta. Nós como amigas, nós como grupo, a gente tem esse prazer de compartilhar uma com a outra. Então, gente, no começo, quando Deus traz um tema pra gente, a gente vai mergulhando no assunto, a gente vai buscando algo novo, chaves novas. E você vai se sentir aqui como se você estivesse nas nossas reuniões do Voe Borboleta. Você vai estar junto com a gente, fazendo parte dessa troca. Então, essas nossas lives, elas são um pouquinho mais do que não só uma entrevista, mas aqui a gente faz realmente esse debate profundo. A gente entra e cada uma vai aqui fazendo essa troca entre nós. Então, eu quero avisar vocês que nós já estamos na reta final dessa série. Manda esse aviãozinho, avisa quem você puder, porque os resultados estão sendo muito poderosos, muito maravilhosos, né? Vamos bater as nossas asas e vamos fazer essas lives chegarem ao maior número de pessoas possível. E eu vou chamar hoje a nossa convidada, que é a Tati. Ela que é uma mulher maravilhosa, gente, tem uma história de vida com Jesus que vocês vão amar. E ela vai aqui hoje junto comigo conversar sobre esse assunto que é orgulho e honra. Então sejam bem-vindas, se preparem, vamos se aquecendo porque vai ser muito poderoso. Vou chamar a Tati. Tati, acho que ela já tá aí. Eu até preparei algo aqui no começo pra gente. Oi! Olá! Oi, Dani, querida! Amiga. Muito bom ver você. Obrigada. E eu preparei para você algo especial. Eu não sei se vai dar para escutar, mas vamos colocar aqui, ó. Coloquei uma música aqui, Tati. Olha só, vamos ver se vai dar para ouvir. Meu orgulho me tirou do jardim. Olha só. A humildade colocou jardim em mim. É isso. Deus trouxe para Tati e a gente trouxe aqui para nossa live. Você está conseguindo me ouvir direito? Você está conseguindo me ouvir? Sim. Ah, então tá. É que eu estava preocupada eu tô de fone de ouvido, acho que é melhor de fone. Eu também, se eu estiver falando muito alto, se eu estiver falando muito rápido, por favor, porque eu até expliquei um pouquinho antes da live, Tati, que a gente aqui, a gente tá como se fosse no sofá da nossa casa, literalmente. Sim, literalmente, eu tô no sofá da minha casa. Fazendo o que nós, borboletas, fazemos sempre. A gente conversa e compartilha desses assuntos
para que a gente possa voar cada vez mais alto. E agora a gente está fazendo isso aqui com muitas outras, né, com mais convidados, com mais mulheres, e o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo toque o coração de quem vai estar aqui hoje com a gente. Amém, amém. E que essa live alcance, que ela possa, né, que a gente possa cumprir com o propósito que o Senhor tem trazido para a gente. Amém, Então é um prazer certeza. receber você. Obrigada. Né? Eu quero que você o prazer é meu. Então, quem não me conhece, eu sou a Tati, eu sou esposa do Everton, sou a mãe da Ana Júlia, da Juju, de 11 anos, sou a mãe da Ana Clara, a Clarinha, de 8 anos, somos casados há quase 13 anos, somos membros da igreja IBNC, a igreja que eu amo, e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. Então, na hora que eu puder falar, começar, Dani, você fala que Pode começar, amiga. Pode começar. Acho que o legal é a gente contar para todo mundo como e o que Deus trouxe pra gente, né? O que Ele trouxe para você. E enquanto a gente vai falando, amiga, vai vir downloads aí do céu, você, por favor, manda ver. Tá bom. Esse tema é muito complexo, né? Orgulho e honra. São temas bem distintos, que ao mesmo tempo estão bem interligados. E eu vou contar o meu testemunho. O meu testemunho de vida, o meu testemunho de paternidade. Então, se você que está assistindo a gente, não vou dizer que tem uma deficiência ou uma dificuldade, mas que você, quando fala em paternidade, teu coração borbulha ou você fica com aquele friozinho na barriga, fique atenta, porque o Senhor vai falar com você da forma que Ele falou comigo. E o orgulho tem muito a ver com esse testemunho. E quando a Dani me convidou, foi muito sobrenatural, assim, que eu falei, meu Deus, eu queria tanto contar esse testemunho, e veio bem nesse tema. Eu falei assim, Senhor, obrigada por ter nos escolhido para compartilhar isso, né? Isso. Então, eu vou começar. Isso. Tô nervosa. Desculpe alguma coisa. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a caçula de 3 irmãs. Eu sou a mais nova. E os meus pais, eles são separados já há 34 anos. E quando os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. E quando eles se separaram, como eu era muito pequenininha, acredito eu que toda separação para os filhos é muito sofrido, muito doloroso. Então, eu sofri bastante porque eu era muito grudada com o meu pai. E daí, quando ele saiu de casa, ele se separou da minha mãe era super nova, tinha 37 anos. E ela tinha 3 filhas, uma de 6, uma de 9 e uma de 11. Então, bem dizer, 3 pequenininhas para cuidar e para receber toda essa responsabilidade sozinha. E a minha mãe foi super bem instruída por Deus. Eu falo que eu honro ela porque ela é maravilhosa, ela conseguiu formar 3 mulheres muito sábias, que eu amo as minhas irmãs, elas são exemplos para mim também. Quem me conhece, quem nos conhece, sabe que nós somos super grudadas, né? Uma na outra, onde uma tá, todas estão. Verdade. E isso foi a minha mãe quem nos instruiu, né? Quem nos educou dessa forma. E por consequência das coisas da vida, o relacionamento meu e do meu pai, ele nunca foi 100%, assim. Ele nunca foi aquele relacionamento, assim, de filha com pai, assim, sabe? Aquele amor, nunca foi. Foi quando meu pai estava em casa, né? Quando eu era pequena. E daí o tempo foi passando, na minha adolescência, já não tinha muito contato com o meu pai, a gente se via, mas não era aquele relacionamento legal. Daí quando eu comecei a namorar o meu marido,
não sei porquê, o meu pai, ele não foi muito, assim, feliz, assim, do meu namoro. Ele não gostava muito, assim, do meu namoro. E daí, o meu marido, quando nós casamos, nós levamos o convite do casamento para o meu pai. E o meu pai não compareceu no meu casamento. E daí, para honrar a minha mãe entrou comigo no lugar do meu pai. E foi muito importante, tanto para mim quanto para ela, esse momento. Mas sempre eu pensava assim, eu tô na razão. Eu não fiz nada, né? Sempre a minha razão era que tá tudo certo, eu tô super certa. Quem tá errado nessa situação toda é ele. Porque, aliás, foi ele quem saiu de casa. Sim. Então, isso... Racionalmente, tudo certo, né, Tati? Tudo certo, eu tô na razão, né? Só que quando a gente acha que tá com a razão e crê naquilo que, sim, eu tenho razão disso, o orgulho, ele vem sobre nós, né? Porque até então, eu não vou me submeter, eu não vou me humilhar, porque eu tô certa, né? Então, assim, o meu relacionamento com o meu pai era de eu no meu orgulho e ele no orgulho dele, né? Aí, e cada um no seu lado, né, Tati? E cada um no seu lado, sim. Porque o orgulho, ele nos trava da felicidade. Ele nos trava de ser feliz. Né, Tati? Sim. Ele nos trava de tudo, né? O orgulho, ele nos trava de tudo. Porque ainda que para você confessar e saber que você tem orgulho, você tem que ser bem humilde, né? Para você saber que você tá orgulhosa naquela situação, que você tem um orgulho. Sim. Não, eu não vou, né, pedir perdão porque eu tô certa. Ele que tem que vir para mim e pedir perdão, né? Então, continuando, sempre até quando eu tava namorando o meu marido, ele sempre falava assim para mim, amor, nós precisamos resolver essa situação com seu pai. Porque muitas vezes, como eu não tive essa paternidade, eu às vezes cobrava do meu marido algo que o meu pai não me deu. Então, às vezes, se a gente, como mulher, não teve a visão paterna, né? Não teve essa imagem paterna durante a adolescência ou a infância, a juventude, e quando a gente se casa, muito certeiro, assim, que muitas das vezes a gente vai cobrar algo do nosso marido que o nosso pai não pôde nos dar. Exatamente. E daí o nosso marido, ele não vai nos suprir porque ele não é o nosso pai. Ele é o nosso marido, né? Ele é o nosso marido. Então, o Everton, sabendo, né, já assim, ele queria muito resolver essa situação. Porque eu sempre tive essa falta, essa ausência, sabe? Esse carinho, assim, eu tinha muita necessidade de um carinho que ele supria todos os meus carinhos, mas era algo ainda que faltava, mas era algo que não era ele que tinha que me dar. E sim, eu tinha que receber do meu pai, né? Exatamente. Então, a gente começou fazendo assim, a gente começou orando, pedindo a Deus que nos desse uma oportunidade de falar com o meu pai, né? Aí, nessa época, a gente já era membros da igreja, da IBNC, e nós fomos num encontro de casais, num final de semana. E depois que a gente sai desse encontro de casais, a gente acaba sendo ministrado por líderes lá, nossos líderes maravilhosos. E daí a gente acaba fazendo alguns cursos, que é da Universidade da Família, que são cursos, assim, poderosos, é tipo Stoso, é tipo Veredas Antiga, é tipo um cuidado, assim, especial para a família, né? Para casais e tudo mais. E daí a gente foi fazer o curso Aliança, e daí eu me peguei numa aula que era sobre perdão.
Aí eu sentia, na minha concepção, eu sabia que o perdão era algo que eu ia sentir. Aí, quando eu sentisse, eu tivesse pronto, eu tivesse preparada, aí eu iria fazer algo. Aí a minha líder maravilhosa explicou assim para mim que não era isso, que eu tinha que tomar uma decisão, né? Que eu tinha que ter uma atitude, romper barreiras, né? Mesmo sem estar sentindo, né, Tati? Mesmo sem estar sentindo, isso mesmo, mesmo Então, sem estar sentindo. Então, gente, o perdão é uma decisão. É uma decisão. O perdão é uma decisão. E daí, ela falou bem assim pra mim: Tati, eu acho que você poderia falar com um pastor. O que você acha? Daí eu falei assim, pode ser, olha, ele vai te instruir e tal e tal. E daí o meu marido mandou uma mensagem pro nosso pastor um querido. E ele, de prontidão, falou, venham aqui que a gente vai conversar e tal. E o pastor, muito querido, falou bem assim pra mim. Expliquei toda a situação. Aí o pastor começou a me dar umas chaves poderosas que eu jamais imaginei isso. Primeiro de tudo, ele me disse uma coisa que eu falei assim, uau, é isso mesmo. Ele falou assim, eu falei assim para o pastor, eu falei assim, pastor, o meu pai, ele quer comprar a minha filha, ele quer me comprar dando presentes. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, filha, essa é a linguagem de amor do seu pai. Ele está demonstrando que te ama. Olha a diferença do meu pensamento, que ele queria comprar a gente com presentes, e na verdade ele estava simplesmente demonstrando amor, e eu não conseguia enxergar tentando isso. Se aproximar, né, Tati? Sim, tentando se aproximar, bem isso. E daí ele pegou e falou bem assim pra mim, olha, minha filha, você não vai conseguir resolver uma situação de muitos anos em apenas 1 hora de conversa com seu pai. Então, perdoe. Ele foi direto, assim, sabe? Ele foi direto. E daí eu falei, Senhor, e agora? Todo mundo tá me falando para eu perdoar o meu pai, eu não tô sentindo nada, né? Mas eu decido perdoar. Mas como isso? O senhor vai me trazer, assim, como? Eu preciso de um encontro, né? Eu preciso de falar com meu pai. Preciso ir pro prático. Isso. Preciso ir pra prática. Só que ainda eu estava no orgulho. Eu ainda estava no orgulho, porque eu não queria ligar para ele falar. Eu ainda estava, né? Sim, é difícil. Mas daí, como a gente sempre orando, pedindo a Deus e tudo mais, a minha avó, que na época ele morava com a minha avó. Antes disso, a gente foi viajar. E quando a gente voltou, lá eu comprei algumas coisinhas. O Espírito Santo já estava falando conosco, né? Daí eu comprei algumas coisinhas e mandei para minha avó. E em cada um dos objetos que eu comprei, eram umas bolachinhas. Eu coloquei o nome. Vovó, titia, como se a minha filha estivesse dando para eles. E daí do meu pai, eu coloquei assim, para o vovô. E depois vocês vão entender o porquê isso. Aí tá. Daí a minha avó me liga em dezembro, tipo dia 20 de dezembro, alguma coisa assim. Ela me liga e fala assim, oi filha, tudo bem? Falei, oi vó, benção, tudo bem. Daí ela falou assim, olha, você quer passar o Natal aqui? Daí eu falei assim, vó, eu não posso passar o Natal aí, porque eu vou passar na minha sogra, mas eu dou uma passada aí. E na hora eu senti o Espírito Santo falar assim, é esse o momento. Olha a oportunidade, tô abrindo o caminho. Aí liguei pro meu marido, falei, amor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu expliquei, ele falou, vamos lá, com certeza, a gente vai passar lá e tal. E fomos. Na virada no Natal, 24 para 25, antes da ceia, a gente saiu da igreja, passamos lá na casa da minha avó rapidinho. Mas eu ainda estava com orgulho, né? Eu ainda estava, assim, obedecendo ao Senhor. Eu estava obediente. Mas ainda dava aquele frio na barriga, né? Aí eu cheguei lá, cumprimentei todo mundo.
E foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato com o meu pai depois de tudo isso que eu estava vivendo. Não ele, mas eu, né? E eu consegui dar um oi. Eu dei um oi, falei, oi, pai. Dei um beijo. E daí ficamos ali por um período pequeno, mas ficamos por ali e fui embora. Dei tchau e fui embora. Mas assim, sabe aquela... Eu perdi a oportunidade. Eu pedi a oportunidade de falar com meu pai e tal. Daí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? E daí passou alguns dias. Eu acho que faltava 2 dias para a virada do ano. Eu acho que aí é a chave da comunicação e da conexão do casal. Porque olha o que aconteceu. O Everton saiu da empresa dele, era um sábado, e ele entrou no carro e ele fez uma oração muito simples, mas muito simples. Ele só falou assim, Senhor, que ainda neste ano, a Tati e o pai dela tenham a oportunidade de se perdoarem. Ele falou simples assim, simples, dentro do carro sozinho. E veio para casa. Pasmem vocês, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é tudo de bom, o Senhor é um fofo, um lindo. Quando o Everton chega no portão do nosso condomínio, quem está no portão do nosso condomínio? Ele veio. O meu pai. Veio. Que demais, muito bom, o meu amiga. pai. Ele estava com a minha irmã, a Simone. Ela quem trouxe, a Simone também foi uma das pontes de tudo isso. Olha o que uma ponte faz, gente. Olha só o que uma ponte faz. Aí, ele chegou, eu tava limpando casa, nem ouvi o interfone tocar. Ele abriu o portão. Aí, enquanto meu pai foi estacionar o carro, ele entrou. Ele subiu a escada e falou, amor, você sabe quem tá aí? Eu falei, não, quem? Eu de pijama limpando a casa. Ele falou, o seu pai. Deu, o quê? Ele falou, sim, o seu pai. Falei, meu Deus, eu desci a escada quando eu olhei o meu pai na porta da minha casa. Foi, assim, uma emoção surreal. Surreal. E quando eu olhei ele, a vontade que eu tinha era de agarrar ele, de apertar ele. Mas eu ainda estava meio contida e eu não fiz isso. Mas eu cumprimentei ele, falei, pai, tudo bem, o senhor aqui na minha casa e tal. E eu não deixei nem ele falar. Eu só falei assim, pai, o senhor me perdoa? O senhor me perdoa por tudo que eu te fiz passar? O senhor me perdoa, por favor? Daí ele falou assim, claro que eu te perdoo, filha. E daí, não, ele não falou assim, claro que ele só falou assim, tá tudo certo, tá tudo certo. E como a linguagem de amor dele é presentes, ele trouxe um anel pra mim. Olha que lindo. E daí ele me deu um anel. Aí a gente conversou, dei café, ficamos ali. Sabe, assim, foi muito gostosa. A minha avó estava junto, ela viu toda essa situação. Ela vibrava, ela chorava, sabe, assim. Porque era estranho que quando eu ia na casa dela e o meu pai estava lá, eu não falava com ele. Olha que chato isso. Olha quanto tempo eu perdi de comunhão com a minha avó por conta do orgulho. Eu perdi muito tempo. Exatamente. E foi o que a gente conversou hoje, né, Tati? Que o orgulho, ele faz a gente perder tempo. Faz. Não é verdade? Faz. No teu caso, você contando essa história, assim, gente, olha que maravilhoso. O amor sobressaiu. Porque na hora, Tati, que você viu que ele veio, que ele deu um passo, você podia vir de novo, todas as lembranças, a razão poderia ter se sobressaído, mas o amor se sobressaiu. Né? E eu acho que isso é uma grande chave. A gente deixar que o amor sobressaia sobre o orgulho e sobre a razão. Que demais. É verdade, com certeza, Conta com certeza. Mais, e daí o tempo foi passando, o meu relacionamento com meu pai foi melhorando. E daí nessa época, eu já conheci o Educando com o Espírito Santo, né?
eu já estava vivendo algo que eu já sabia, mas eu estava borbulhando ainda mais, eu estava querendo ter um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor, né? Eu estava sendo uma mãe intencional com as minhas filhas, mostrando para elas que não existe Espírito Santo Júnior nem Sênior, né? O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nelas também. E daí a gente começou a ver algo diferente na nossa casa, né? Algo transformador mesmo. E eu lembro disso. Uma coisa que me impactou muito, assim, foi assim que um dia, antes de tudo isso acontecer, o meu pai, quando ele ia na minha mãe lá, ele também ia na casa da minha irmã, e as minhas sobrinhas chamavam ele de avô, né? E as minhas filhas, elas não tinham esse contato com o meu pai. Elas não tinham. E um dia a Juju estava na minha mãe e o meu pai foi lá na minha irmã e tal, teve contato com ela, alguma coisa assim que aconteceu. E a Juju veio e falou bem assim para mim: mamãe, sabe que o vovô da Vivi estava lá na casa da vovó? Aí, pra gente ter uma noção de que assim, ó, quando o orgulho ele atrapalha a tua vida, já é ruim. Agora, quando o orgulho atrapalha, além da sua vida, a vida de outros, eu tirei da minha filha essa oportunidade de conviver com o vô por conta do orgulho. Né? Então, assim, a gente, quando a gente tá vivendo no orgulho, a gente acaba não dando tão importância, assim, sabe? O orgulho, ele cega. Né, Isso, ele cega a gente. E o mais gostoso, assim, de tudo isso é que daí eu comecei a ter um relacionamento com o meu pai. A nossa casa mudou. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Porque, assim, quando você tem algo que você estava precisando e que foi suprido, você muda, né? Sim. Você muda por completo. Sim. Eu escrevi tudo aqui, gente, para eu não me perder, tá? Porque ele é meio comprido e eu quero ser rápida. Tá ótimo, tá. Cadê aqui? Ok. Agora você já está aqui trazendo pra gente os frutos. Sim, né, de você ter isso. abrido mão, né? E é engraçado, Tati, que a gente, nessa série de lives, a gente tem falado sobre vários assuntos, né? E nem eu tinha me dado conta como esse orgulho, como ele conectava tão bem com as outras questões, né? Da ofensa, da rejeição. Sim, tudo. Ele trava tudo. E a gente estava conversando isso, né, Tati? Que o orgulho, se a gente consegue identificar, a questão, gente, é essa. Vamos identificar, né? E normalmente não é o outro que vai apontar para nós. Sim. É Jesus, é Deus que vai fazer essa obra e a gente vai identificar. Ei, existe algo, porque uma das coisas mais difíceis de todas do ser humano identificar é o orgulho. A gente identifica qualquer coisa, menos o orgulho. E quando a gente consegue, Tati, identificar isso, existe é como se fosse uma chave, uma preparação, uma porta que se abre para que Deus venha com as outras curas. E é por isso que a gente tem que compartilhar tudo isso, né? Claro, com certeza. E olha que legal o que aconteceu. Isso mesmo. E olha só o que aconteceu. Aí, todo o Dia dos Pais, como a gente não tinha contato com o meu pai, eu não passava o Dia dos Pais com ele. Eu sempre passei com o Dia dos Pais com a minha mãe. E o meu marido sempre passou com o pai dele. A gente sempre faz essa divisão, assim. E daí, depois dele ter feito esse encontro, do Senhor ter preparado isso e tal, veio agosto. E olha,
O Senhor preparou essa live em julho, agosto, mês que vem, Dia dos Pais. Fiquem atentos com o que o Senhor fez acontecer. No Dia dos Pais, a gente combinou de sair com ele, de almoçar. E nessa época, eu fazia o Mulher Única com a nossa borboleta linda, a Raquel. Ela era a nossa líder na época, a minha líder na época. E daí, eu tava assim, meu Deus, que assunto que a gente vai falar? Sobre o quê? Porque a gente não tinha, assim, né, muitos assuntos, relacionamento, intimidade. E daí eu lembro que a Raquel mandou uma mensagem no grupo do Mulher Única, falando bem assim: meninas, aproveitem o Dia dos Pais para vocês estarem com o pai de vocês. Se eu não me engano, foi no ano que ela perdeu o pai dela. Ela falou assim que ela não tinha o pai dela para estar junto e que era pra gente aproveitar e tal. E daí, nessa hora, eu falei, gente, o que que é isso? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Ai, Senhor, como que vai ser? E nessa hora, o Espírito Santo, ele é super lindo e criativo. Ele me fez eu borbulhar como uma criança. E na hora que eu estava saindo daqui de casa, eu falei bem assim, ó: Senhor, que quando eu ver o meu pai, eu não seja a Tatiane de hoje, que eu seja a Tatiane com 5 anos de idade. Olha Eu falei isso. Aí a gente combinou de eu passar nas minhas irmãs e daí passar na casa da minha avó, porque ele estava na minha avó. E fui. Gente, eu passei na minha irmã, peguei ela, passei na outra, peguei ela. Quando eu virei a esquina da casa da minha avó, o meu pai e a minha avó já estavam no portão me esperando. E daí, quando eu vi ele... Ai, gente, tô toda arrepiada aqui. Sabe quando uma criança vê um pai que ela corre nos braços dele? Eu simplesmente saí do carro, desliguei o carro, saí do carro e eu pulei no colo dele. Amém. Eu, com 30 e poucos anos, pulei no colo do meu pai e só falei assim: Feliz Dia dos Pais. Amém. Que lindo, Tati. E quando isso aconteceu, foi assim... eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse para eu quebrar mesmo todo o orgulho. Porque a criança, ela é verdadeira. A criança, ela fala aquilo que ela está sentindo mesmo. Isso. Exatamente. E foi algo assim que foi muito extraordinário. Foi algo assim que nem eu não imaginava. Hoje, eu com 40 anos pensando, meu Deus, o que que eu fiz, né? Pulei no colo do meu pai. Mas foi assim, uma quebra, foi um romper de barreiras. E foi um lindo, tanto para mim quanto para ele, porque nem ele esperava. Tanto é que ele falou assim: ai, meu Deus, assim, sabe? Porque foi muito... foi muito de Deus, assim, foi muito maravilhoso. E foi algo que eu precisava. Espírito Santo que trouxe para você, né, Tati? Foi muito Espírito Santo que trouxe. Né? Foi ele que colocou, ó, você vai fazer o seguinte, tu vai voltar lá atrás e você vai agir como criança. E talvez você nem soubesse, Tati, mas olha que poderoso isso. Eu anotei aqui, em uma das milhares de coisas que a gente anotou juntas, né? Eu coloquei aqui, ó, Mateus 18:4. O que se tornar humilde, como a criança, será o maior no reino de Deus. Gente, olha isso que demais! Então, assim, a humildade, ela tem a ver com isso, com você voltar a ser criança. Eu não sei se você se lembra, mas eu tenho vários casos, assim, que eu me lembro de quando eu era criança. E às vezes acontecia aquelas coisas, assim, de criança brigava com o primo, desentendia. E depois a gente vinha, assim, com, né, a criança, ela não tem vergonha, né, de dizer assim, vamos voltar a brincar? Porque a gente tá perdendo tempo, né? De ficar brigado. E foi exatamente isso que Deus trouxe para mim e pra Tati, gente. Ele trouxe assim, olha, o orgulho, ele faz você perder tempo. Escolha ser feliz ao invés de ter esse orgulho. Porque a Tati podia estar vivendo até hoje, né, Tati? Não, eu sei o que foi feito e eu, né, como boa juíza, eu acho que eu não tenho que fazer nada.
E o que você teria perdido, né, amiga? Muito, Quanto muito, tempo? muito, muito, muito tempo. Quanto... E olha só que coisa extraordinária, né, que o Senhor faz. Eu precisei voltar a ser criança por questões de Olha só. segundos para romper uma barreira. Porque hoje, quando eu vejo meu pai, eu abraço, eu aperto, eu beijo, porque é algo de mim, assim. E eu sou de contato, assim, eu gosto de ficar, eu sou melosa, eu gosto de ficar assim. Então, para mim, isso já quebrou uma barreira. Por mais que eu não veja o meu pai todos os dias, porque a gente tem, né, vidas diferentes, ele trabalha, eu tenho as minhas filhas, o meu marido e tal, mas quando eu vejo ele, que eu dou oi para ele, que eu peço benção para ele, eu dou um beijo, eu falo, benção, pai, tudo bem? No meu celular, na agenda, ele tá como Papito. E daí, às vezes, quando eu mando mensagem para ele, eu falo, oi, Papito, dele, tudo bem, como você tá? Então, assim, acabou criando uma intimidade, né? Acabou criando uma intimidade. Mas para finalizar um pouquinho do meu testemunho, olha o que aconteceu. Depois de tudo isso, eu estava super certa de que estava tudo certo, né? Ouvindo assim o testemunho, estava tudo ok, tudo tranquilo. Tudo bem. Mas vinha uns pensamentos assim, e às vezes até um sentimento, porque quando ele veio até a minha casa, quando aconteceu tudo isso, né, que eu abracei, beijei ele e tal, em nenhum momento ele veio falar para mim assim, olha filha, você me perdoa por ter feito alguma coisa e tal e tudo mais? Eu ia perguntar isso mesmo na história. Como que foi a parte dele, né? Então, a parte Porque dele foi a mais maravilhosa do mundo, do você universo. fez tudo, né, Tati? E aí, como que foi com Sim. ele? Então, aí vinha esses pensamentos assim, nossa, mas o teu pai não pediu perdão para você. Você pediu perdão para o teu pai, mas ele não pediu perdão para você. E daí eu falava assim, mas meu Deus, né? Daí agora é ele, né? Porque até então, né? Já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Só que vocês lembram que eu falei que eu mandei aquelas bolachinhas escrito Vovô Newton? Ele falou depois que quando ele viu aquilo, o Espírito Santo já começou a trabalhar na vida dele. Que bom. De uma forma dele com o Senhor, né? Ele com o Espírito Santo. Mas ele já sentiu que tinha algo diferente. Que eu não era mais tão ríspida assim, vamos dizer assim. Que eu tinha dado uma aberturinha, né? Uma brecha. Uma brecha. E daí começou a vir esses pensamentos que ele não tinha me perdoado, não tinha pedido perdão e tal e tudo mais. Mas o Senhor, quando ele começa, tem um começo, um meio e o fim, né? Quando a gente está passando por alguma luta, por alguma dificuldade e a gente vê que às vezes a gente sente que não tá, o Senhor não está trabalhando, que não está acontecendo, se acalme, porque o Senhor ele tem um começo, um meio e um fim. Ele não vai começar algo e ele não vai terminar. Tudo que ele começar, ele vai terminar, né? Tem um processo. E a gente tem que celebrar esses processos, porque os processos, eles fazem parte do nosso crescimento. Forjando o nosso caráter ainda, né? E daí o Senhor permitiu que o meu pai tivesse que vir aqui na minha casa, num dia de semana, de manhã, que eu tava com as crianças aqui até. E daí ele veio aqui na minha casa e eu falei assim, Senhor, então ele mandou uma mensagem, ó, tô indo aí, você tá controlando o tempo, né? Tô indo aí. Tô. Mais ou menos, eu tô deixando você bem à vontade. Eu vou ser rápida, que tá quase terminando. E daí eu falei assim, bom, se o meu pai tá vindo aqui, Senhor, vai ser hoje. O Senhor é muito criativo, eu vou entregar agora isso pro Senhor e eu quero que o meu pai peça perdão pra mim, né? Aí tá, ele chegou, eu fiz um café pra ele bem gostoso, sentamos ali na cozinha e começamos a conversar sobre assuntos bem diversos e tal. E daí eu só falei assim pra ele, falei, pai, eu tenho uma coisa pra pedir pro Senhor, mas eu não sei como que o Senhor vai fazer isso, tá? Dele, o que que é? Eu falei, olha,
tô tendo uma intimidade maior com Deus agora, tô buscando Ele ainda mais, como eu não havia buscado, eu já havia buscado, mas agora tá mais intenso, e eu tô falando muito com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo ele é muito criativo, e agora eu gostaria que o Senhor pedisse para o Espírito Santo resolver uma situação. Daí ele falou, que situação? Falei, pai, o senhor lembra quando o senhor veio aqui em casa, que o senhor, né, conversou comigo e tal? Mas em nenhum momento o Senhor me pediu perdão do que aconteceu entre nós. E também, quando eu casei, o Senhor não estava no meu casamento. E o Senhor não me abençoou para a minha vida adulta, para a minha vida de casada. Aí ele falou assim, tá, mas e como que faz isso? Daí eu falei, eu não sei, é o Espírito Santo que vai falar com o Senhor. E daí, nessa hora... Super ousado. Foi muito sobrenatural. Confesso que hoje, assim, eu não sei como que... Foi só o Senhor mesmo que veio sobre mim e que eu tive essa ousadia. E, ao mesmo tempo, conversando com ele também aberto para tudo isso, né? Ele levantou, ele pediu para que eu ficasse na frente dele. Olha. Ele colocou as mãos no meu ombro, as duas mãos no meu ombro, assim, e ele falou assim, eu quero te pedir perdão, desde o momento em que você nasceu até o dia de hoje, por todas as coisas que eu fiz, e que entristeceu teu coração e que te magoou. E daí ele colocou a mão na minha cabeça, e falou assim, eu como teu pai. Amém. Eu abençoo a sua vida adulta. Mais uma live eu chorando aqui, gente. Eu abençoo a sua família, o seu esposo e as minhas netas. Olha só. E foi assim algo que depois disso, depois desse dia, que foi um dia tão normal, né? Que o Senhor preparou, a minha conexão de pai e filha mudou completamente. A minha conexão de esposa com o marido, de mãe com filhas, tudo mudou. Tudo mudou. Porque... E principalmente você com Deus, né, Tati? Sim, com certeza. Porque quando a gente honra, a gente, o céu se abre, sabe? Assim, as bênçãos do Senhor, que o Senhor já conquistou, que é minha, que é direito meu. Simplesmente elas sobrecaem sobre nós, assim, sabe? Elas vêm abundantes sobre as nossas vidas. Só que a gente precisa voltar a ser criança. Amém. Né? Na palavra de Deus diz, né? Que os pequeninos herdarão o reino dos céus. A gente tem que ser como um coração de criança. Então, assim, quando a gente realmente quer aquilo que na palavra de Deus diz, que o que o Senhor já conquistou na cruz, que é direito nosso, a gente precisa ter um coração humilde. Um coração quebrantado mesmo, um coração, assim, grato ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós e ainda há de fazer, né? Então, se de toda essa live, assim, não sei se eu falei muito, falei pouco, mas assim, de tudo, que vocês possam receber, que assim, o amor de Deus, o amor, ele triunfa em tudo, e o perdão, ele quebra barreira, ele é surreal nas nossas vidas, porque eu preciso... o pastor Tiago Brunet, ele fala assim, que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu acho que realmente a gente precisa ter uma decisão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu preciso ser feliz em qualquer situação. Principalmente quando tem conflitos de casais também, com pais e filhos. Não precisa você ter razão, não precisa eu ter razão. Basta a gente ser feliz, né? A gente deixar o ambiente feliz. Eu acho que isso é fundamental.
Eu acho que eu falei tudo. Será que falei? Tem mais alguma coisa? Ah, deve ter muito mais. Dava para fazer várias lives. E viu, Tati? Uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes, né? É que, na verdade, é que nem eu falei, isso aqui daria pra gente ficar conversando muito tempo, mas a gente vai fazer uma pequena dinâmica, gente, um pouquinho antes de acabar. E a Tati também vai liberar algumas palavras aqui. Sim, mas, assim, eu tenho mais alguns minutinhos. Tem todos. Deixa eu só falar uma coisinha que eu lembrei agora, que é muito importante e eu preciso falar. Depois de tudo isso, não tem nada a ver com o meu pai agora, mas eu acredito que o Senhor permitiu que eu passasse por uma situação mais ou menos parecida de conflito, sabe? E daí, eu creio e acredito que em nome de Jesus, eu acho que eu fui aprovada pelo Senhor. Amém. Porque, como eu já tive essa experiência, essa outra situação, essa pessoa, a gente estava tendo um conflito ali, mas o que eu fiz? Qual foi a minha posição? Eu entendi que essa pessoa, ela precisava falar, desabafar, tudo que estava ali preso, sabe? Nela. E daí ela começou a falar, olha, você fez isso, eu achei que você tinha feito isso e tal. E começou a falar. E eu fiquei bem quietinha. Eu não abri minha boca. Eu fiquei bem quietinha. E daí no meu pensamento eu falava assim, ai meu Deus, de novo eu vou ser humilhada, né? De novo e tal. Olha, fiquei pensando assim, mas no meu íntimo, né? Não vem de Deus. No meu íntimo. E daí na hora eu ouvi o Senhor falando assim, não fale nada. Você não precisa abrir sua boca. Eu estou forjando o seu caráter. Olha que poderoso. E daí eu fiquei quietinha, eu não falei. Depois que ela falou tudo, a pessoa falou tudo, mas assim, falou coisa até que eu nem tinha feito. Mas lembre, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Isso. Eu peguei, olhei assim e falei bem assim pra essa pessoa. Falei assim, então você me perdoa por tudo isso? Mas sabe o que eu entendi? Que essa pessoa precisava falar, estava engasgado na garganta dela, assim, sabe? E talvez, se ela tivesse pego isso com uma outra pessoa, não teria acontecido isso. Foi um tratar de Deus comigo e com ela. Depois que ela falou tudo, eu só falei assim, e você me perdoa por tudo isso? Então, só para fazer um parênteses com as duas situações, porque assim, eu não ia perder de novo tempo por conta do meu orgulho. Eu não ia perder de novo uma comunhão por conta do meu orgulho. Eu achei melhor ficar quietinha, saber que a pessoa queria falar mesmo e pedir perdão. Porque é melhor... eu não preciso ter a razão, eu não preciso estar certa em todos os momentos. Eu preciso ser humilde. Né? Eu preciso falar assim, fique tranquila, tá tudo bem, tá tudo em paz. Então, eu creio que é umas chaves, né? Que o Senhor vai entregando para nós, né? Porque nós já fomos perdoadas primeiro. Nós já fomos... Quem somos nós para não perdoar, sendo que nós fomos perdoados primeiro por aquele que já passou por tudo por nós. Então, quem somos nós para não perdoar? Verdade. E Tati, nós temos agora 12 minutinhos. A gente vai fazer nossa dinâmica Power. E assim, o que a gente falou também um pouco por que esse assunto veio à tona, né? Eu tenho certeza que foi Deus que trouxe esse assunto, com certeza, porque quando a gente se falou, a gente tinha certeza que era muito espontâneo. E realmente a gente entendeu que, assim, falar de orgulho é difícil. Né? Inclusive foi muito engraçado, porque quando eu fui buscar algumas coisas a respeito disso, quando eu fui mergulhar sobre isso, eu descobri que muitos grandes pregadores, inclusive, nem faziam, né? A Joyce Meyer nunca escreveu livro com esse tema, orgulho, porque diz que não vende. Porque as pessoas não querem saber disso. Então existe meio que uma falsa humildade, né, por trás do orgulho, em que eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Então, isso, né, Tati, foi uma das coisas que a gente percebeu aqui,
que é uma das chaves para você entender se existe algum orgulho em você, né? Se você, eu até anotei aqui, né? Você nunca confessa, nunca se arrepende, né? Você se coloca numa posição assim de que talvez você seja um pouco melhor, né? E essa coisa do o meu, né? E já a humildade, que é o que Jesus modela pra gente, é completamente o contrário. Então é como a Mari Lugarini falou na última live, quem conhece a gente fala tudo louco e é tudo maluco. E a gente parece mesmo, porque a gente está indo numa contramão. A gente, enquanto o mundo fala, olha, beijinho no ombro para você, né? A gente não, a gente quer pedir perdão, a gente quer ser ponte, né? E isso Deus trouxe pra gente. Que o orgulho faz com que a gente não projete as outras pessoas. E nós, como cristãs, como mulheres, como homens de Deus, nós estamos aqui para projetar os outros, né? Para fazer com que as pessoas encontrem com Cristo, né? Então a gente vai colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Igual a história de Naamã, né? Naamã, ele teve que entrar, ele teve que ter primeiro o seu orgulho quebrado, para depois ser curado. Então, olha quantas chaves, gente. Olha que maravilhoso isso. E eu creio que o Senhor vai realmente levar a gente para um nível mais alto. Amém. Agora que você encontra esse lugar de humildade, é para mim, é para você, é para nós, né? Nós somos mulheres aqui tão gente como a gente, né? É isso que é o legal aqui do Voe Borboleta. Estamos aprendendo, né? Todos os dias e temos muito ainda para aprender, né? Muito. E é isso que eu acho que é o legal do Voe Borboleta e é por isso que eu aprendo com todas elas todos os dias, porque existe essa humildade mesmo, né? Eu preciso disso, você tem aquilo, então vamos trocar, vamos compartilhar. E aí a gente vai crescendo, né? Juntas. Sim. E a gente vai colocando, né? A gente vai colocando cada um, a gente vai apresentando um para o outro, a gente vai fazendo com que, celebrando, né? O crescer do outro, né? Sim. E eu acho que é isso que Deus começa a trabalhar na nossa vida e leva a gente para um lugar mais alto. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês, que vocês também possam crescer, que vocês possam ser fortes. E então, Tati, vamos para a nossa dinâmica, amiga? Você faz. Tá. Então, você que faz. Já falei bastante. Não, eu que falei bastante. Hoje eu que falei demais aqui. Então, eu e a Dani, a gente estava conversando, né? E o que a gente sentiu, assim, é que como eu falei de paternidade, e conforme eu fui falando o meu testemunho aqui, se você que está assistindo, na hora que estava ouvindo esse testemunho, se veio alguma pessoa, assim, né, na tua mente, e o Senhor está falando assim, é para essa pessoa que você, né, acho que foi orgulhosa, né, ou não foi humilde o suficiente em alguma situação. A palavra orgulhosa, né, o orgulho é difícil até da gente falar, assim, né, da gente... Mas, assim, vamos ser bem vulneráveis aqui. E se o Espírito Santo, ele colocou alguma pessoa... Ore a Deus, ore a Deus e peça para Deus que Ele faça esse encontro, né? Que Ele permita esse encontro para que você e essa pessoa tenha um acerto, tenha uma conexão novamente, né? Eu creio que... E a chave, viu, Tati? E a chave nisso, nessa dinâmica, vai ser a gente quebrar o orgulho com a honra. Isso. Né? Eu acho que é isso que é a conexão. Então, se você aí tá, aí ouvindo... A Dani teve ideia, hein, gente? Ela tá falando para eu falar, mas a Dani que teve ideia. Então, se você tá ouvindo isso e você sentiu, né? O Espírito Santo falou sobre uma pessoa. O que você vai fazer neste momento? Então, você vai orar, pedir a Deus que Deus permita um encontro entre vocês. Mas a chave é essa, é você fazer o seguinte,
Você pode escrever uma cartinha, um bilhetinho, você pode comprar um presente. Agora, na pandemia, não podemos sair, né? Fique em casa, né? Bem quietinhos. Então, assim, que você envie algo para essa pessoa. Pode ser um presente, pode ser uma carta, pode ser um desenho, qualquer coisa, qualquer coisa. Você vai estar demonstrando honra para ela. Olha, eu lembrei de você, eu quero pedir perdão para você, eu quero ter um encontro com você, vamos conversar, sabe assim? Para que isso seja quebrado. A pessoa, ela vai entender e o Espírito Santo ela já vai estar ministrando no coração dessa pessoa a recepção disso. Quando ela receber isso de você, ela já vai estar impactada, porque o Espírito Santo ele faz tudo perfeito. Lembra que eu falei que o meu pai já estava sendo ministrado? Sim, ele já estava sendo ministrado. Quando eu achava que só o Senhor estava falando comigo, o Senhor vai muito além, vai muito além. Sim. Então não perca essa oportunidade. E eu creio que vai ser algo assim sobrenatural. Sobrenatural. Amém. Vai mesmo. E viu, Tati, o importante disso tudo é a gente entender que assim, nós estamos dando um passo, isso é um passo de honra. Quem vai fazer o resto é Deus que vai estar fazendo o resto. Tá? Então, assim, você não precisa se preocupar com a sua reputação, você não precisa se preocupar se você venceu ou não venceu, isso a gente tem falado em todas as lives, né? Perca a razão para que o Senhor possa fazer a parte dele. Você está entregando a sua razão para Deus, para que Deus possa vir e fazer o resto, porque Ele precisa fazer o resto. Enquanto a gente está segurando isso, não acontece. Então, Tati, agora vamos orar, amiga. Você ora, libera tudo isso aí, porque eu quero que muitas mulheres, né, possam viver essa felicidade, né, que possam ainda há tempo. Eu acho que isso é forte no teu testemunho. Ainda dá tempo. Com o marido, com irmãos que não se falam, né? O Senhor está trazendo aqui amizades verdadeiras que o inimigo botou a mão ali. E que por conta do orgulho, você, né? Às vezes deixa de ir num lugar porque a pessoa vai estar lá, deixa de fazer algo por causa disso, gente. Vamos deixar o Espírito Santo agir, porque é Ele que te honra, é Ele que restaura a tua dignidade, é Ele que faz tudo. Você tem 2 minutos, com certeza. Senhor, obrigada, Pai, por essa live maravilhosa. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, ele é sobrenatural nas nossas vidas. Neste momento, nós te pedimos agora que todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, essa live, assistindo essa live, Senhor, possam ser impactadas pelo mover sobrenatural do Senhor. E que se tem algum problema de paternidade, de orgulho, Pai, que neste momento o orgulho saia, o orgulho seja quebrado agora em nome de Jesus. Se tiver algum orgulho geracional que veio de pai para filho, de filho para outro filho, neste momento nós quebramos agora em nome de Jesus toda maldição geracional de orgulho, Pai. O importante neste momento é o amor, é o perdão. A chave para tudo isso é o amor e o perdão, Pai. Vem sobre cada um neste momento, Pai. Libera agora, Senhor, todos os corações que estão presos, Pai, através do orgulho, Senhor. Nós declaramos corações quebrantados, Pai, recebendo ainda mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigada, Senhor, amiga. Que nós possamos chegar diante de Ti, Pai. Amém, sabendo amém. que nós estamos fazendo a sua vontade, Amém. Senhor, é isso que nós queremos, Em nome de Jesus. é isso que temos buscado, que o Senhor abençoe sua noite, que o Senhor abençoe sua vida. Obrigada por acompanhar o Voe Borboleta aqui nas nossas lives. Manda esse direct aqui para que mais pessoas possam ser tocadas. Tati, obrigada, foi uma honra estar aqui com você. Obrigada por abrir tua vida. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que mas que o efeito disso é maravilhoso. Né? Sim, obrigada, muito obrigada a você, Dani, querida. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Amém. Amo vocês. Beijo. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe vocês. Tchau, Amém. gente. Tchau, amiga. Beijo.